O jogo que iremos desenvolver se chama Pegue o Palhaço. A carinha de um palhaço fica se movimentando pela área do jogo e o jogador precisa acertá-la com o clique do mouse. A cada acerto, a pontuação é incrementada no score, no placar do jogo. A gente vai precisar de duas sprites para esse jogo. Sprites são imagens que são utilizadas como recursos do jogo. As sprites não são ainda objetos do jogo. Elas são recursos usados para construir objetos. Os objetos são justamente os elementos do jogo que possuem comportamento, que reagem aos eventos do jogo, que interagem com o jogador. Mas vamos começar primeiro preparando os recursos para depois criar os objetos. A gente vai então precisar de duas sprites. Uma sprite é a carinha do palhaço, a outra sprite é o tijolo com o qual a gente vai construir um muro que vai delimitar a área que vai delimitar a área onde a carinha do palhaço vai ficar rebatendo e contra o qual vai haver o rebote da carinha do palhaço. Então, vamos criar as sprites. A gente vai em Resources, Create Sprite, a gente dá nome para sprite. A gente recomenda que, por uma questão de método, de sistemática, a gente sempre nomeie os recursos tendo uma inicial que identifica o tipo de recurso. Então, por exemplo, como agora eu vou criar uma sprite, eu vou chamar de sprite underline palhaço. A gente também recomenda não usar acentuação, C cedilha, etc. Então, assim eu tenho uma sprite palhaço. Se eu quiser ter depois, por exemplo, um som de palhaço, eu chamo de som underline palhaço e assim por diante. Bom, agora a gente precisa carregar a sprite. A sprite, como eu disse, é uma imagem e ela pode ser gerada por qualquer editor gráfico, por exemplo, pelo Paint do Windows, ou pelo próprio editor disponível nessa ferramenta Game Maker. A sprite tem que ter uma largura de 32 por 32 pixels. Então vamos carregar essa sprite. No caso, a gente indo lá para o menu onde tem os recursos desse tutorial, que deve primeiramente ser baixado do site, e ele vem no formato zip, ele deve ser descomprimido e ele já cria esses diretórios. Dentro do diretório Resources, a gente já tem então a sprite do palhaço clown.bmp. Então, lembrando, para esse tutorial que eu estou fazendo é o tutorial chamado My First Game, disponível no site da YoYo Game. Então a gente clica na sprite do palhaço, Open, ok, a gente então já aparece aqui embaixo do menu Sprite essa primeira sprite que a gente criou. Todas as sprites ficam então organizadas, assim como os demais recursos, sons, fundos, etc., scripts, ficam organizados nesse menu, que é muito útil para a gente poder gerenciar o projeto, principalmente quando os projetos ficam muito grandes. Você pode acessar todos os recursos, você pode, por exemplo, clicar com o botão direito do mouse e duplicar a sprite, organizar, agrupá-las, renomeá-las, ou ver as suas propriedades, inclusive mudando o nome ou carregando outra imagem, ou usando o próprio editor e editar essa sprite diretamente aqui no editor do Game Maker. Então vamos carregar a segunda sprite, Resources, Create Sprite, e vamos chamar essa segunda sprite de SP underline tijolo. Então vai ser o tijolo que que a gente vai usar para criar o muro em torno da área onde o palhaço vai ficar rebatendo. Então, load sprite, wall.bmp, ok. Vamos carregar os sons. Então, para carregar os sons, a gente vem em Resources,
create som. Então, usando aquela mesma sistemática, vamos definir uma inicial para um determinado tipo de recurso. No caso, eu vou chamar de som. Som underline rebate. É o som do palhaço batendo na parede. Tá? Então, vamos carregar esse som, que é o bounce. Temos o som rebate. Agora vamos carregar mais um som, que é o som do clique. Som underline clique. Carrega, clique. Pronto, agora a gente tem os recursos principais. Com eles já dá para a gente criar os objetos que vão ser usados no jogo e que vão ter comportamento e reações em função dos eventos que ocorram durante o jogo.